disposição da população. Antes de iniciar essa audiência pública virtual, conforme está previsto na resolução número 11 de 2022, é necessário nomear o presidente e o secretário dessa audiência pública. Então, eu, Jéssica de Fátima Ferreira, sou diretora de administração regulatória, nomeio Fernanda Rodrigues Vilela como presidente e Antônio Malheiros Fiuza Neto como secretário desta audiência. Passo a palavra para a presidente dessa audiência para dar sequência. Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à audiência pública virtual, que dispõe sobre a atualização das tarifas dos serviços de água, esgoto e também outros serviços do SAAI de São Lourenço. Então, aqui da Arismig está presente eu, Fernanda, como a Jéssica já apresentou, a Jéssica também, que é diretora da parte de regulação, os assessores de regulação, Nilvan e Antônio, o assessor jurídico, Marlon, a assessora econômica, Luísa, e também o pessoal da fiscalização. Está presente também o doutor Alexandre, representando o prefeito, que é o titular de serviços, e também alguns representantes do prestador, dentre eles o Rafael, o Salatiel, o Emerson e demais. Pode passar, por favor? Como a Jéssica já falou, as perguntas elas vão ser respondidas no final da apresentação e vocês podem utilizar depois o áudio ou até mesmo fazer pelo chat. Então, nós trouxemos aqui a atuação da Arismig. Então, a Arismig, atualmente, ela regula mais de 25 municípios mineiros. Então, ela não está presente somente no município de São Lourenço, o que traz ali mais de 600 mil pessoas que são beneficiadas pelo serviço de regulação da Arismig. Pode passar, por gentileza. Aqui nós trouxemos a ouvidoria da Arismig e como que ela funciona. A ouvidoria, ela é um órgão de terceira instância e ela tem o objetivo de intermediar os conflitos entre o usuário e o prestador de serviços. Então, né, como que funciona, está explicado ali no fluxograma. Primeiramente, se o cidadão, que é o usuário do serviço, tiver algum problema ou alguma reclamação, ele deve entrar em contato com o atendimento do prestador. Então, no caso de São Lourenço, ele vai entrar em contato com o atendimento do SAAI. Se a solicitação não for atendida, ele vai entrar em contato com a ouvidoria do SAAI. E se ainda assim o problema não for resolvido, ele poderá acionar a ouvidoria da Arismig, que vai tentar solucionar esse problema através destes canais que estão em azul. O principal deles é o e-ouve. Pode passar, por favor. Agora eu passo a palavra para o Dr. Marlon, que vai trazer um pouco sobre a parte legal. Muito bem, pessoal. Então, em primeiro lugar, ressaltar que no município de São Lourenço nós temos a figura do prestador devidamente definida na figura do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é uma autarquia municipal criada especificamente para a finalidade dos serviços de água, esgoto, drenagem e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos. Nós temos várias formas de prestar serviço na área do saneamento. Dentre elas, a gente tem as concessionárias estaduais, tais como a Copasa, temos as autarquias, tais como o SAAI, e temos também os prestadores, que são ditos prestadores privados, que são aqueles concessionários que são detentores de concessões plenas. Em alguns municípios, isso funciona dessa maneira. No caso de São Lourenço, especificamente, nós temos a figura do prestador devidamente definida como sendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto desde 1979, ou seja, um órgão municipal dotado de personalidade jurídica própria, ou seja, tem um CNPJ, destinado especificamente para as atividades dos 4 eixos do saneamento básico, o que é uma característica bem interessante, porque geralmente nós temos as autarquias cuidando mais de água e esgoto. Em São Lourenço nós temos os 4 eixos devidamente definidos dentro da autarquia, especializando bastante a função dentro da entidade autárquica. E prosseguindo nesse embasamento legal, nós temos a Lei Federal 11.445 de 2007,
chamada de Lei Nacional de Saneamento Básico, que no artigo 9º, inciso 2º, vai nos dizer que o titular, que no caso é o município de São Lourenço, vai prestar o serviço ou conceder a prestação deles, não é o caso em São Lourenço. São Lourenço, a prestação é por meio de autarquia, foi devidamente outorgada à autarquia a prestação de serviço, e vai definir, em ambos os casos, seja na prestação direta, seja na concessão, que não é o caso de concessão, de prestação pelo próprio município, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. Podemos passar adiante, por favor. E, devido a essa questão da definição da entidade reguladora, nós temos, no município de São Lourenço, a definição da Arismig como entidade reguladora, isso em 3 de abril de 2023, por meio da assinatura de um convênio de regulação, repassando as competências de regulação e fiscalização desse serviço para a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, que é a entidade que hoje está conduzindo esta audiência pública. E conforme o artigo 23, caput, incisos 4º e 9º, da Lei Nacional de Saneamento Básico, que foi alterada em 2020, pela Lei 14.026, a entidade reguladora tem a competência para definir regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimento e prazo de fixação, reajuste e revisão. Inclusive, hoje é o caso de reajuste que a gente está discutindo. E também os subsídios tarifários e não tarifários. Então, nesse ponto aí, pode voltar um minutinho só? Nesse ponto, ressaltar que a gente está analisando hoje a questão relativa ao reajuste das tarifas cobradas pelo SAI. Pode passar, por favor. E qual o papel da regulação? O que uma entidade reguladora, que no caso é a Arismig, faz em proveito do saneamento municipal? Bem, ela tem a função principal de garantir qualidade e continuidade dos serviços do prestador, no caso o SAI, englobando aspectos econômicos e técnicos, contribuindo para que a gente consiga alcançar a eficácia, que é obter resultados, né? Qual é o resultado do saneamento? Que o serviço seja bem prestado, e além disso, também contribuindo para o alcance da eficiência, que é obter o resultado da melhor forma possível, da forma mais economicamente possível, a menos custosa, a menos onerosa possível, buscando sempre a integralidade, que é atender os usuários em todas as suas necessidades, e, mais do que isso, universalizando o serviço de saneamento, observando sempre uma tarifa adequada, ou seja, aquela tarifa que não é pequena demais a ponto de inviabilizar a entidade e que não é onerosa demais a ponto de tornar-se muito penosa para as pessoas que pagam. Eu destaco desse ponto aí, que está na tela, essa palavra universalização, ou seja, todo esforço da entidade reguladora, que é a Arismig, do prestador, que é o SAI, e do titular, que é o município de São Lourenço, deve ser voltado para que a gente alcance a extensão do serviço de saneamento a todas as pessoas que moram na cidade de São Lourenço até o dia 31 de dezembro de 2033. Até lá, nós temos que ter 100% de água, 100% de esgoto coletado e tratado, resíduo sólido devidamente destinado e drenagem urbana devidamente montada para atender a cidade. Então, esse é o nosso objetivo, enquanto entidade reguladora, enquanto prestador, enquanto titular, e é atrás desse objetivo que nós iremos sempre garantindo a qualidade e a continuidade dos serviços prestados, tá bom? Então, adiante, agora eu passo para a Jéssica para dar continuidade. Obrigada, doutor Marlo. Nós trouxemos aqui quando foi o último aumento tarifário que teve, e ele ocorreu por meio de reajuste tarifário, que foi utilizada pela Arismig enquanto CISAB-Sul, por meio da resolução número 11 de 2022, o qual foi autorizado um percentual de reajustes de 9,92% sobre as tarifas de água, esgoto e os demais serviços relacionados à água e esgoto prestado pela autarquia. E a gente ressalta que esse aumento ele ocorreu no faturamento de abril de 2022. Pode passar. A solicitação desse estudo de reajuste, ela foi inicialmente por meio do ofício 134, o qual ocorreu uma solicitação de um diagnóstico
e após esse ofício teve uma resposta da agência reguladora, e teve também uma reunião de alinhamento, no qual a autarquia solicitou um prazo para decidir se ia fazer um estudo de revisão ou reajuste. E a decisão da autarquia ocorreu por meio do ofício 190, em 9 de maio, que solicitou a Arismig a realização dos estudos para fazer esse estudo que estamos apresentando para vocês, de revisão tarifária, de reajuste tarifário, que é a reposição inflacionária das tarifas de água, esgoto e dos outros preços, né, dos outros serviços prestados pela autarquia. Vale ressaltar que a entrega dos documentos necessários foi concluída em 16 de maio de 2023 pelo prestador. Pode enviar, tá? O objetivo desse estudo é, além, né, de buscar o índice aí de recomposição das perdas inflacionárias no período, né, que é de maio de 2022 a abril de 2023, também analisou as receitas, as despesas e a sustentabilidade econômica da autarquia. Pode passar, por favor? O estudo que foi utilizado, né, para levantamento do custo histórico foi o que eu já acabei de mencionar, maio de 2022 a abril de 2023. Essas informações de despesa que vai para o cálculo da cesta de índice, né, que vocês vão ver à frente, que será explanada pelo Nilvan, que é o índice que irá atualizar essas tarifas. Pode passar? Aqui nós fizemos uma análise das receitas faturadas na autarquia, no período mencionado, vocês podem estar analisando aí na tela, onde trouxemos as receitas faturadas com as tarifas de água, tarifas de esgoto, também com os outros serviços. Esses 3 serviços somados nesse período, somou-se aproximadamente 26 milhões de reais, no período de 12 meses, representando uma média de 2.170.000 aproximadamente. Só que a autarquia também possui a receita faturada com a limpeza pública, né, que é uma taxa que é aproximadamente 8 milhões de reais, somando a água, esgoto, outros serviços e limpeza pública, aproximou-se aí um faturamento total de 34 milhões em 12 meses. Pode passar, por favor? Da mesma maneira, apresentamos para vocês também as receitas arrecadadas. Aqui é o que realmente entrou no caixa da autarquia, né, do SAAI, nesse período de 12 meses. Da mesma forma, temos aí a receita arrecadada com tarifa de água, esgoto e outros serviços. Esses 3 serviços somados, aproximadamente 28 milhões de reais, uma média aí de arrecadação de 2.300.000 aproximadamente. Somadas as receitas arrecadadas com taxa de limpeza pública, somou-se um total de arrecadação nesse período de 35.800.000 aproximado. Pode passar, por gentileza. Aqui nós fazemos um comparativo entre a receita arrecadada e faturada com os serviços de água e esgoto, porque a Arismig, ela regula os serviços de água e esgoto, né? Saneamento são 4 vertentes, e ela está regulando esses 2 serviços. Então, vocês podem observar que no período, no primeiro quadro, parece que a autarquia está arrecadando mais do que faturou. Só que no mês de março, para conter a inadimplência, houve-se, né, uma ação aí de contenção de inadimplência que diminuiu o faturamento, mas não é que diminuiu, é que fez o estorno das dívidas vencidas e foi lançada somente a primeira parcela. Aí impactou aí nos números, né, nesse mês, interferindo no resultado da análise dos 12 meses. Só que aí nós apresentamos para vocês o segundo quadro, fazendo análise de 11 meses, excluindo março, porque aí vocês percebem que a inadimplência da autarquia, nesse período, esse comparativo, a autarquia deu de 1%, né, que ela arrecadou a menos do que faturou, e um montante de 230.844. Então, ela arrecadou a menos esse valor em relação ao que, de fato, faturou em 11 meses. Agora, eu apresento para vocês o COI, que nada mais é as despesas operacionais da autarquia. Aqui nós trouxemos, também da mesma forma, todas as despesas da autarquia, separadas aí em subdivisões. Temos aí na parte superior da tabela os setores de administração, sistema de água, sistema de esgoto.
As despesas operacionais, com o pessoal em cargos e as outras despesas correntes, que é energia elétrica, assessorias e tudo mais, somaram-se nesse período aproximadamente 17 milhões e 400 mil. E temos também as despesas de capitais, num valor aproximado de 1 milhão e 500 mil. Então, com o sistema de água, esgoto e administração, no total, foi aproximadamente 18 milhões e 900 mil, representando uma média em 12 meses de 1 milhão e 575 mil. Esse valor de 1 milhão e 575 mil, que é o valor que será utilizado para o cálculo da cesta de índice. Não foi considerado no cálculo as despesas que hoje existem na autarquia, que é de responsabilidade, né, da autarquia, que é a drenagem urbana e a limpeza pública, que vocês podem verificar com drenagem no período a autarquia gastou, com despesas operacionais e despesas de capital, aproximadamente 3 milhões e 400 mil, e limpeza pública com pessoal em cargos e outras despesas e despesas de capital, aproximadamente 9 milhões e meio. Então, o total da autarquia nesse período, com todos esses serviços, foi aproximadamente 31 milhão 754 mil. Pode passar? Aqui nós fazemos um comparativo entre as receitas arrecadadas totais, que é de fato que entrou no caixa, e as despesas realizadas totais. Se a gente pega aí a receita média arrecadada, menos a despesa média realizada, menos as despesas média de capital, resultou num valor, né, positivo aí de 342 mil aproximadamente. Ressalto, considerando todas as informações da autarquia de receita arrecadada e despesa realizada. Aqui nós já fizemos um comparativo, que é o de fato, né, que tem a ver com a água e esgoto, puramente, considerando aí as receitas arrecadadas com água, esgoto e outros serviços, versus as despesas realizadas, considerando as despesas da administração, sistema de água e sistema de esgoto. Então, as receitas médias arrecadadas, menos as despesas médias, menos as despesas de capitais médias, tem uma diferença positiva de 749 mil aproximadamente. Essa diferença vai ser explicada também no final, qual que vai ser a destinação dela, né, que pelo Emerson, engenheiro, que ele vai apresentar os investimentos que a autarquia necessita, né, para os próximos meses, próximos anos, em busca da universalização dos serviços. Agora eu passo a palavra para o Nilvan, ele vai explicar para vocês o cálculo do índice de reposição inflacionária, que é a cesta de índices. Muito obrigado, Jéssica. Então, aí tem a metodologia que a Arismig usa, ela está disponível no site da Arismig, e ela é prevista aí na resolução número 13 de 2022, que fala sobre a sustentabilidade econômica do serviço de água e esgotamento sanitário. No anexo 1, como vocês podem ver, a gente tem todas essas despesas ali, o COI, que as despesas são separadas em blocos de custos, né? Então, são 2 passos para realizar o estudo de reajuste. Primeiro, a gente separa as despesas em blocos de custos, e depois esses blocos de custos são atualizados por um índice inflacionário, que é essa fórmula maior, que é a CI, que é a cesta de índice. Então, cada bloco de despesa vai ser atualizado por um índice inflacionário específico. Pode passar, por gentileza. E como vocês podem estar verificando aí, essas despesas têm aí. Só um instante, por favor, que a apresentação fechou aqui. Voltando, como vocês podem estar observando, a gente tem o cálculo da cesta de índice. Então, a gente tem todas as despesas, pessoal, encargos, energia elétrica, e os índices na parte de cima, todos os índices acumulados aí de abril de 2023, os índices oficiais IPCA, INPC e IRT, e os valores médios das despesas de maio a abril de 2023. Então, a gente tem cada bloco de despesa, vai estar sendo comparado com o total das despesas, que são de 1,5 milhão, e aí cada bloco vai ser atualizado por um índice específico. Então, a gente tem o pessoal em cargos. O pessoal em cargos, ele totalizou 879 mil, aproximadamente. Então, ele tem um peso sobre 1,5 milhão de 55,83%. Então, ele vai ser atualizado pelo INPC. Então, a gente tem tudo isso.
fala que no final, esses pesos, esse percentual, a gente vai chegar numa média ponderada do índice de reajuste tarifário, que é o último valor que vocês podem estar observando aí da cesta de índice, que totalizou em 3,79%. Pode estar passando. E aqui é o anexo tarifário atualizado. É a tarifa mínima, como vocês podem ver, ela é da residencial social. Ela é de 48,02, atualizado por esse índice de 3,79%. A residencial atualizada por esse índice vai para 72,04%. E as faixas de consumo também foram todas atualizadas por esse índice apresentado na cesta de índice. Pode estar passando. Comercial também agora, ela vai para 180,09 e a industrial 321,76. Pode estar passando, por favor. E a pública, ela segue os mesmos valores da comercial, então ela também vai para 180,09. Pode passar. E os outros serviços da autarquia também, como foi mencionado, eles foram também atualizados por essa cesta de índice de 3,79%. Então, só para 2 exemplos aí, a gente tem a ligação de água, que foi para 118,01, a emissão de segunda via, que foi para Desculpa 7,55. interromper, mas essas perguntas, eu acho que essa reunião foi invadida. Tem como remover essas pessoas? Elas fizeram anonimamente as perguntas, esse que é o problema. Galera, vamos ter foco, por favor. Eu acho que o assunto é um pouco pertinente, né? Então, quem não tiver interessado, por favor, se retira. Eu agradeço aí ao pessoal que entrou aí, se manifestou, dando só continuidade rapidinho. A gente vai estar aqui passando o próximo slide, só um instante, por favor. Então, agora a gente tem aí as diferenças dos valores, que da tarifa atual com os valores do reajuste, né, da tarifa agora reajustada pelo índice de 3,79. Como vocês podem ver, a tarifa, as categorias são os valores das tarifas mínimas, e aí as diferenças são de 1,75 na residencial, então teve um aumento de R$ 1,75 na residencial social. Na residencial normal, esse reajuste foi de R$ 2,63, na comercial de R$ 6,58, na industrial de aproximadamente R$ 12, e a pública ela segue os valores da comercial. Pode estar passando. E fazendo Perdão, aqui o áudio fechou. Só fazendo um comparativo agora com os valores da Copasa. Só fazendo um comparativo com a Copasa, a gente tem ali a tarifa mínima do SAE atualizada, da residencial, por exemplo, de 15 metros. Quem consome 15 metros na Copasa atualmente, através da TBO, que é a tarifa básica operacional, paga R$ 153,53. Na autarquia do SAE de São Lourenço, vai pagar R$ 72,04. Então, a Copasa cobra R$ 81 a mais do que o SAE de São Lourenço. E na categoria comercial, vão seguir as mesmas lógicas. Então, a Copasa cobra R$ 339 a mais, na industrial R$ 399 a mais. Dando continuidade aqui, as próximas etapas, conforme a resolução 011 de controle social, após essa audiência pública, a Arismig ela tem um Conselho Superior de Regulação, então o Conselho vai deliberar sobre essa pauta, que é o reajuste de SAE de São Lourenço. E aí a gente deixa a observação que toda a documentação utilizada nesse estudo, toda a documentação estão na plataforma digital do site da Arismig, e elas estão disponíveis desde o dia 22 de maio de 2023 e vai estar disponível para a população, para a autarquia, quem tiver o interesse. E logo após a conclusão do controle social e a manifestação do Conselho, vai ser emitida e publicada essa resolução autorizando as novas tarifas. Jéssica? Todos estão conseguindo ver a apresentação?
Tá Perfeito. só na telinha embaixo, Jéssica, tá só na... Então, eu peço que descompartilhe e compartilhe, porque não está como destaque para mim também, não. Exatamente. Agora Agora tá. voltou. Obrigada, pessoal. Agora eu passo a palavra ao engenheiro Emerson, do SAI de São Lourenço, para discorrer um pouco sobre a previsão de investimentos. Boa tarde a todos. Gostaria de saber se a planilha vai ser... sim, agora sim. Então, pessoal, como a Jéssica bem disse, são investimentos, né, que vão ocorrer durante esse ano e nos próximos anos, né? Então, a gente elaborou a planilha de acordo com projetos, orçamentos e propostas comerciais que a gente tem de fornecimento de equipamentos, materiais, enfim, né? Eu vou ler na minha planilha aqui, que fica mais fácil, e a gente começa aí pelo sistema de água, né? O valor estimado aí de 16.611.443, começando pela estação de tratamento de água, né? Aí eu vou ler os itens mais representativos, se vocês concordarem, para não ficar muito longo, né? Pode ser? O Emerson, sugiro, né, que você faz realmente um breve resumo dos tópicos principais mesmo, aí na hora que for para passar, você pede para a equipe passar, que a gente passa, tá ok? Ok. Então, no sistema de água, na estação de tratamento, eu destaquei aqui 3 itens. O item 1.5, são a reforma dos decantadores. A nossa estação de tratamento, ela é prevista, hoje ela tem capacidade de tratamento média de 160 litros por segundo, com uma possibilidade de, no máximo, 200 litros por segundo. O projeto que a gente tem aqui, para final de plano em 2031, é para 240 litros por segundo. Então, para atingir esses 240 litros, a gente precisa fazer, hoje só falta a reforma dos decantadores. Por questões de espaço e de logística, a gente optou por fazer a adequação desses decantadores, transformando eles em alta taxa, né? Então, com colocação de cortinas e modos, e o valor de R$800 mil. Né? Um outro item de relevância é a quantidade da unidade de tratamento de resíduos, que é o tratamento de lodo da ETA, o lodo gerado no processo de tratamento. Tem um investimento aí de R$300 mil. E o terceiro item de maior relevância é a construção da estação elevatória do bairro Lagoa Seca, né? É um investimento de uma elevatória pesada, vamos dizer assim, investimento total entre obra civil, instalação eletromecânica, de R$8.500.000. Né? Aí, passando para os reservatórios, o item 1.2, eu destaquei aqui a aquisição e instalação de um reservatório metálico de 3 milhões de litros, 3 mil metros cúbicos, do bairro Lagoa Seca, que vai compor com aquela elevatória que eu citei no item anterior. É uma obra estimada em 3 milhões, né, que a gente pretende fazer ainda esse ano, de acordo com o nosso planejamento. Então, a gente vai adquirir o reservatório e vai instalar esse reservatório. Na parte de adução de água, nós temos que substituir um trecho de adutora. Essa adutora, para quem é aqui de São Lourenço, sabe que é uma adutora que dá trabalho demais para a gente. Praticamente, uma semana assim, outra não, a gente está mexendo lá. É uma adutora que fica ali na Rua Batista dos Ardos. A gente precisa trocar 600 metros dessa adutora, no valor de 363 mil. E depois a implantação da adutora do bairro Lagoa Seca, que vai ligar a elevatória da ETA até o reservatório Lagoa Seca. Investimento aí de 2.700.000. Passando para a redistribuição, é um valor assim, até pequeno, mas é importante destacar. É uma obra que a gente precisa fazer no bairro da Estação, na ponte. Essa adutora, essa rede a gente precisa substituir, porque ela também está no final de plano, ela foi implantada no início dos anos 90, e ela abastece o maior bairro de São Lourenço, o bairro mais populoso, que é o bairro Nossa Senhora de Lourdes. Né? Então, a gente precisa fazer ela, um valor de 50 mil reais. Nós adquirimos o material, então, restando apenas a instalação.
E aqui é importante destacar aqui a gestão do sistema de água. Nós fechamos um contrato agora com a empresa, né, para fazer o georreferenciamento e cadastro das redes de distribuição de água e adutoras, né? Vão a licitação recente, né? A gente vai, o contrato já está para ser assinado. Passando para o sistema de esgoto, tem a obra aí o mais relevante, que é a construção da estação de tratamento de esgoto, orçada aí em 32 milhões. Obviamente que o município sozinho não vai conseguir fazer, né, com esse recurso. E esse projeto da ET, a gente está viabilizando lá com a Unifei a revisão do projeto estrutural, né? Porque a gente entende que o projeto que aí está, ele apresenta algumas falhas, então a gente está contratando, viabilizando com a Unifei a revisão desse projeto, que com certeza vai impactar nesse valor. A gente espera que para menos. E temos aqui também a montagem eletromecânica de uma estação elevatória que vai propiciar o esgoto chegar na ET, melhor dizendo. Essa elevatória, a parte civil já está construída, restando apenas a montagem eletromecânica, né? Então, um valor aí de R$500 mil. Passando para a drenagem urbana, um valor aí de R$4.224.000, nós temos obras na rede de drenagem pluvial. Essa daqui está em andamento. Nós estamos fazendo a segunda etapa aqui da Damião Junqueira, aqui na região da sede do SAI, né? É uma obra que está estimada em 2 milhões, estimada não, orçada, né? 2.880.000. Essa obra está em andamento. Nós estamos terminando aqui na rua do SAI, que é a rua Senador Soares dos Santos. Provavelmente nos próximos 15 dias a gente está começando a Damião, né? Ou seja, uma obra que compõe a Damião, né? Dentro da drenagem também, nós temos aqui uma canalização, um trecho de canalização de córrego, lá no bairro Solar dos Lagos, para fazer contenção de margens, né? Está afetando a rua, no valor de 540 mil. E também, nós já vamos executar esse ano, aqui uma parceria do SAI e mais 2 empreendimentos de loteamentos aqui em São Lourenço, onde vai caber ao SAI R$600 mil de investimento. É na construção de um reservatório de águas pluviais, lá no bairro São Lourenço Velho, que vai, assim, atenuar, né, o problema de inundações naquela região lá. Então, um valor de 600 mil. Na gestão do sistema de drenagem urbana, também, nós estamos em final já de elaboração, junto com a Unifei, né, o Neiru Unifei, a elaboração do plano diretor de macro-drenagem. Está em fase final já de conclusão, né? Então, um valor de R$204 mil. Na gestão administrativa, a gente destacou aqui um valor de R$320 mil, que também já está em andamento com a Unifei, a revisão e a atualização do Plano Municipal de Saneamento, no valor de R$120 mil. E vamos fazer uma reforma e ampliação aqui da sede, né, para atender a nossa demanda aqui, no valor de R$200 mil. Então, totalizando os investimentos previstos para esse ano e próximos anos, de R$53.655.443. Então, essa aí é a nossa previsão de investimentos. Aí eu passo a palavra aí para esclarecimento de quaisquer dúvidas, né? Obrigada, Emerson. Agora a gente abre para as perguntas, dúvidas, estamos à disposição. E aí podem ser feitas pelo chat ou se quiserem abrir o áudio também. O pessoal da população, alguém quer falar alguma coisa? Ou tem alguma dúvida? Pessoal, eu vou dar 2 minutos, se alguém quiser se manifestar, e depois, se não tiver manifestação, a gente pode encerrar a audiência.
Fernanda, Sim, tá conseguindo me ouvir? tô sim, pode falar. Na verdade, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir para o Dr. Marlon explicar para a população a diferença entre reajuste e revisão tarifária, para que fique bem claro o que a gente está fazendo agora, neste momento. Claro. Sem problema. Basicamente, reajuste é a reposição inflacionária, né? Perda do próprio poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo. Não representa um aumento real, um ganho real. Afinal de contas, todo mundo tem essa noção, né? Que as coisas vão perdendo valor com o decorrer do tempo. Então, aquele R$ 1 de um ano atrás não vale mais R$ 1 agora, devido à corrosão inflacionária. Então, o reajuste tem por missão principal resgatar esse valor que foi corroído ao longo do tempo. Mas não tem a missão de aumentar além disto. O que vai além disto é a revisão tarifária, que tem a revisão tarifária ordinária e extraordinária. A ordinária é aquela que normalmente a gente verifica os custos, os investimentos, e faz uma análise disso. Mas no caso não é isso que está acontecendo. Está acontecendo agora um reajuste inflacionário. Então, para deixar bem claro que não é aumento real, é apenas a reposição da perda do poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, tá bom? Perfeito, doutor. Obrigado. Rafael, você tem mais algum questionamento? Como já passou os 2 minutos e só o Rafael se manifestou, vou falar a última vez. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, pessoal, eu dou como finalizada a audiência pública. Eu agradeço a participação de todos e a gente pede desculpas pelo ocorrido e a gente ressalta que a gente vai investigar o que realmente aconteceu. Mas boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde e obrigado. Tchau. Boa A tarde. todos, obrigado pela atenção aí.